A falsa religiosidade... Essa palavra é difícil, hein? Que Antigamente, Cara, essa palavra é muito difícil pra mim. A gente consegue se livrar da religiosidade. Às vezes... Você crente que tá me ouvindo aí, eu vou te fazer uma pergunta e você tem que ser sincero pra me responder. Será que você é um cristão religioso? A falsa religiosidade é perigosa porque ela sempre esconde por trás dela boas intenções. Por isso, pode ser que você seja um cristão cheio de religiosidade e nem sabe disso. Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar 6 formas para você conseguir identificar essa falsa religiosidade na sua vida. Vem comigo pra gente descobrir isso junto. Antigamente, a religiosidade era considerada uma virtude, era uma característica de pessoas que temiam e eram muito devotas a Deus. Tanto que nos escritos mais antigos que a gente tem, você vai encontrar a palavra religião muitas vezes sendo usado como um sinônimo de piedade, como um sinônimo de devoção. Mas com o passar do tempo, esse termo ganhou um tom um pouco mais negativo e passou a ser usado para expressar uma falsa religião ou um legalismo. E é dessa forma negativa que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Dito isso, você precisa entender que o problema não está em orar, jejuar, ir aos cultos. O ponto que está em questão aqui é a prática superficial da fé, com foco só naquela aparência externa, é quando você faz uma coisa para ser visto, no lugar de esperar uma transformação interna no seu coração. E aí eu te pergunto, será que existem atitudes pecaminosas na sua vida, sim, na sua que está assistindo esse vídeo, que vão revelar essa religiosidade? Como eu te falei no início, é possível a gente fazer uma autoanálise para buscar compreender se existe ou não religiosidade dentro do nosso coração. E para isso você vai precisar ser muito sincero consigo mesmo, não tem como mentir para si mesmo. Nós vamos falar sobre 6 sinais que podem estar indicando que a religiosidade está tomando conta da sua vida. O primeiro ponto é o seguinte: orgulho do conhecimento. É quando você fica todo orgulhosão do que você sabe, é quando você não pratica nada do que você está estudando, e isso, meus amigos, é muito comum. Você pode acumular um montão de conhecimento sobre temas cristãos, saber tudo de teologia sistemática, teologia filosófica, você pode conhecer a Bíblia, você pode falar sobre oração e jejum, mas no seu dia a dia você não coloca nada disso em prática. Você só está falando, mas não está vivendo. E aí, será que você faz isso? Segundo ponto, esforço humano. Você está acreditando que você pode agradar a Deus com as coisas que você faz. Às vezes, a gente se empenha muito e muito mesmo para fazer um monte de boa obra. A gente está sempre presente na igreja, a gente ora pelos outros, mas com a expectativa de que Deus vai recompensar a gente por isso. A gente acaba achando que se eu fizer tudo certinho, no final do processo, Ele vai me dar o que eu tô querendo. Mas a vida não é assim. O que Deus quer na nossa vida é uma transformação do nosso coração. Não é um monte de lista de tarefa que a gente tem que cumprir. Não é cumprir uma agenda. Não se trata disso, tá bom? Terceiro ponto é a autopreservação. A autopreservação é quando eu fico cuidando demais da minha imagem, quando eu quero me preocupar com a opinião dos outros toda hora. Isso acontece quando a gente adapta as nossas atitudes, as nossas falas, só para parecer que somos algo que nós não somos. Você já fez isso? Eu consigo parar e pensar aqui um monte de vezes que eu fiz isso também. Que eu fico tentando agir de determinada maneira só para agradar todo mundo, ou então vou agir desse jeito agora porque o pastor tá me olhando. Ou a galera da mídia veio com a foto na hora do louvor e você bota a mão no coração e fala, meu Deus, sabe? Você não tá nem um pouco conectado com o que Deus tá fazendo no culto, mas na hora que passa a câmera da mídia, você tá lá, ó. Tic, 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 e aí, você faz isso parecer de um jeito legal. Fui embora muito longe, né? E a verdade é que nós não estamos sendo autênticos quando a gente faz isso. A gente está preocupado demais com a aprovação humana. Então, tira isso da sua vida. O quarto ponto é a necessidade de um mediador. Quando a gente começa a delegar a responsabilidade de buscar a Deus para outra pessoa. Por exemplo, meu pastor, o meu líder, o meu discipulador, ou então o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, essa pessoa faz o devocional pra gente e a gente tá resolvido. Ou então, quando eu preciso que outra pessoa ore para mim, para que aquela determinada coisa seja resolvida. Eu não posso buscar a Deus por mim mesmo. E a nossa vida devocional fica fraca porque a gente não se dedica à oração e à leitura da Bíblia. A gente está sempre esperando que uma outra pessoa faça isso por nós. A gente está sempre esperando que o pastor que vai pregar no domingo me dê a palavra mastigada, mas eu nunca quero ir na palavra para ver o que ela realmente está dizendo para o meu coração. E o quinto ponto é o seguinte: barganha com Deus. Meu Deus do céu.
Eu era campeão de fazer isso aqui. Eu fazia isso muito e muito mesmo. A barganha com Deus é quando a gente acha que a gente pode negociar com Deus. Quando eu posso fazer alguma coisa para comprar a aceitação dele. Se eu jejuar, Deus vai me abençoar. Se eu der o dízimo, ele vai me fazer prosperar. Eu vou pro culto todo domingo, então Deus vai proteger, nenhum acidente vai acontecer com a minha vida. É quando a gente pensa assim que a gente está barganhando com Deus. Isso não é fé, gente. Isso é uma troca, como se Deus fosse um caixa eletrônico. Eu coloco meu cartão lá e sai o dinheiro. Mas com Deus, o relacionamento com Deus não funciona dessa maneira. O sexto ponto é julgar os outros. Quando a gente começa a ficar se comparando com as outras pessoas para se sentir superior. Isso é quando a gente acha que a nossa maneira de agir é mais certa, é mais santa, é tudo mais do que o outro. E a gente começa a julgar as pessoas com base em como nós vivemos a nossa própria vida. E a gente começa a se achar muito por isso. É como se, por a gente ser mais certinho do que o outro, a gente está mais perto de Deus. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, já curte aqui, já comenta. Se você tem um testemunho para contar, como eu te contei o meu, já deixa aqui o testemunho que a gente vai gostar muito de saber. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você se identificou com algum desses pontos na sua vida? Se sim, esse vídeo pode ser um sinal de que você está preso em regra religiosa e não no verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho não é só sobre seguir um monte de regra humana ou tentar agradar a Deus com seu esforço. Talvez você está até achando que se você fizer isso certo, você vai atrair mais bênção de Deus. E o pior de tudo é que a nossa natureza pecaminosa, ela vai tentar fazer com que a gente acredite nisso. O pecado, gente, ele corrompe a gente de um jeito que a gente fica tentando mudar por conta própria. Mas eu te convido a abandonar a ilusão de que você é bom. Jesus é o único que é realmente justo, santo e perfeito. Por isso a gente precisa largar todo esse esforço humano, tirar todo esse peso que existe sobre nós e aprender que Deus quer algo mais de nós. Nós somos pecadores sim, mas Jesus nos chama ao arrependimento. E somente assim, somente vivendo uma vida de arrependimento, a gente consegue se livrar da religiosidade e começa a abraçar a graça e o amor de Deus. A minha intenção com esse ensino é que você comece a viver segundo a vontade de Deus e que você possa abandonar tudo isso que te leva à religiosidade e comece a viver um tempo de graça na sua vida.